A natureza não dá uma chance para um dos animais mais inteligentes do planeta. Os polvos machos envelhecem rapidamente, antes mesmo de viver metade de suas vidas, e morrem sem atingir o potencial de seus cérebros. Mas e se os ajudarmos a evitar esse destino? Quem será então o mais inteligente do planeta? Vamos descobrir! A ordem dos polvos é formada por cerca de 300 espécies diferentes, mas todas elas têm uma coisa em comum: os polvos vivem muito pouco. Algumas espécies duram só 6 meses, outras chegam aos 2 anos, enquanto o polvo gigante pode viver 3, o que faz dele um verdadeiro vovô no mundo dos cefalópodes. Mas por que os polvos morrem jovens? Parece estranho, mas a evolução é a culpada de tudo. Ela simplesmente não previu uma maneira segura para eles darem continuidade à sua espécie. Isto é, para muitos animais, esta atividade pode ser bastante arriscada se a fêmea for maior que o macho. Mas no caso dos polvos, as diferenças de tamanho às vezes são surpreendentes. Tomemos, por exemplo, o gênero Tremoctopus. As fêmeas podem atingir 2 metros de comprimento, enquanto os machos apenas 2,5 centímetros. A proporção do peso é de pelo menos 10 mil para 1, podendo chegar a 40 mil para 1. Obviamente, a procriação nessas condições pode ser um pouco arriscada. Além disso, as fêmeas frequentemente matam os machos após ou até mesmo durante o próprio processo. Mas por quê? Bem, antes de mais nada, um outro polvo é um prato nutritivo e delicioso, ou pelo menos um lanchinho, dependendo do tamanho. Em segundo lugar, às vezes a fêmea simplesmente fica agressiva do nada. Desculpe, amigo, hoje definitivamente não é o seu dia. Para se proteger pelo menos um pouco, os polvos machos desenvolveram uma coisa chamada ectocótilo, uma espécie de tentáculo modificado, especialmente adaptado para a reprodução à distância. Com ele, o polvo, por assim dizer, manda para a fêmea tudo o que for necessário, enquanto se arrisca um pouco menos. E ajuda? Bem, às vezes. Em alguns polvos, como os argonautas, por exemplo, o longo ectocótilo se desprende do corpo do macho e, levando tudo do que precisa, nada por conta própria até chegar à fêmea. Ei, quem deixou você ir embora? Desculpe, o dever chama! Mas digamos que o macho sobreviveu ao acasalamento. Mesmo que ele encontrasse uma fêmea calma ou que o ectocótilo fizesse seu trabalho, os desafios não param por aí. Nos machos, o acasalamento causa uma rápida deterioração da saúde, fazendo com que eles entrem em um período de envelhecimento e morte em poucas semanas ou mesmo dias. Por quê? Bem, do ponto de vista evolutivo, a missão deles está cumprida. É hora de se aposentar. Os órgãos genitais do polvo amadurecem devido à ação da glândula óptica, a qual também desliga as glândulas digestivas. Assim, o macho simplesmente morre de fome. As fêmeas se saem um pouco melhor e podem viver meses ou até mesmo anos após o acasalamento. Elas colocam as ovas e as protegem até que os bebês nasçam. Mas as mamães polvos também precisam ficar sem comida, e é por isso que acabam morrendo. Peraí, só eu que acho que esse esquema é bem mais ou menos? Tá bom, mas e se o macho não acasalar? Vamos supor que tenhamos que privá-lo do sentido de toda a sua vida. Será que isso ajudará a salvar a vida dele? Estranhamente, sim. Talvez não seja uma vida muito divertida, mas será longa. Lembra que eu falei sobre o polvo gigante, o vovô de todos os polvos? Se ele evitar o acasalamento, ele pode viver até 5 anos, e isso em liberdade. Os cientistas com seus experimentos de laboratório, obviamente, não deixaram isso quieto. Eles removeram as glândulas ópticas, que ativam o acasalamento e interrompem a digestão, o que fez com que o polvo parasse de se reproduzir, começasse a comer, crescesse e aumentasse significativamente sua vida. Peraí. Mas se os polvos podem viver mais, por que a evolução os faz morrer? Pelo visto, os pesquisadores ainda não podem dar uma resposta definitiva. Se excluirmos a opção de que é assim porque a evolução quis, então talvez a questão seja a superpopulação. Afinal, os polvos nascem em grande escala. Às vezes, o número de ovos fertilizados chega a 70 mil. Pois é, teríamos todos os oceanos cheios de polvos, se a natureza não tivesse descoberto como lidar com isso. Mas voltando à expectativa de vida, e se todos os polvos vivessem pelo menos 2 anos a mais? A questão é que eles são realmente muito inteligentes. Abrir as tampas, se espremer através de pequenas fendas e se camuflar com perfeição são apenas algumas das habilidades do polvo. Cada tentáculo de um polvo age como se tivesse pensamentos e vontades próprios. Se um deles for amputado, esse tentáculo continuará a responder aos estímulos pela próxima hora. Ele pode rastejar para longe se quiser. Vai ver, o dono daquela mãozinha da família Adams fosse um polvo. Os polvos também têm uma excelente visão, uma boa memória e aprendem fácil. Algumas espécies até usam ferramentas, e quase todas têm certos traços de personalidade. Você consegue imaginar do que essas criaturas serão capazes se você lhes der um pouco mais de tempo?
Será que eles serão tão inteligentes quanto eu? Estou tão cheio de conhecimento que pareço ter vivido por 100 trilhões de bilhões de anos em trilhões e trilhões de planetas como esse, sabe? Em princípio, seria até lógico. Quanto mais tempo uma criatura vive, mais ela aprende. Sabe-se que os polvos podem aprender a realizar tarefas observando como fazem os outros animais. Podem ser até mesmo humanos. Os polvos em cativeiro muitas vezes aprendem a jogar e resolver quebra-cabeças, porque, de outra forma, eles simplesmente ficam entediados. Sim, esta é a desvantagem de um intelecto desenvolvido. Você simplesmente precisa encontrar algo para fazer. Na cidade alemã de Coburg, um polvo chamado Otto era conhecido por fazer malabarismos com seus companheiros de aquário e por atirar pedras para quebrar vidros. Em algumas ocasiões, Otto até causou curtos-circuitos disparando um jato de água na lâmpada acima dele. Como ele sabia como funciona a eletricidade? Nem ideia, mas de alguma forma o Otto conseguiu aprender isso. Será que alguém acidentalmente esqueceu um livro de física do lado do aquário? Segurem ele! Ele sabe demais! Então, se os polvos começarem a viver por muito tempo, eles podem muito bem nos tirar do nosso trono e assumir o controle do planeta? Com os humanos foi justamente. Há muito tempo, nossos ancestrais distantes dificilmente viviam até os 30 anos. A falta de comida, as doenças e outros problemas simplesmente não permitiam que eles fossem longevos. Mas hoje em dia, podemos facilmente chegar aos 70. Pode-se até dizer que 70 são os novos 30 na sociedade contemporânea. Assim que as pessoas começaram a viver mais, tiveram tempo para inventar, explorar e conquistar o planeta. Então, será que temos mesmo certeza de que vale a pena prolongar a vida dos polvos? E se eles pudessem realmente dominar o mundo e depois, não sei, voassem para longe para conquistar o espaço? Relaxe, sim, os polvos são muito espertos, só que eles se desenvolvem muito lentamente. Em sua forma atual, eles não serão capazes de sair da água de jeito nenhum para iniciar uma guerra contra os humanos. Afinal, os polvos precisam se manter molhados para existir, e eles não são capazes de evoluir rapidamente. Nos últimos 300 milhões de anos, os polvos não mudaram muito. Já os humanos existem há apenas 200 mil anos, e durante esse tempo, já dominaram o planeta. Agora, por outro lado, os polvos ficaram muito confortáveis no espaço. Eles têm uma flutuabilidade neutra, ou seja, não flutuam nem afundam, o que significa que a gravidade não importa para eles. Você já viu como os vertebrados se comportam quando privados de gravidade? Eles ficam mal, mas os polvos vão se sentir ótimos, desde que levem água com eles. Por um lado, tudo isso acalma um pouco, mas por outro, não sou o único que pensou na possibilidade dos polvos dominarem o mundo. Além disso, eles são perfeitamente capazes de nos estudar, assim como nós fazemos com eles. O exemplo mais marcante é a história de Craig Foster, que, ao mergulhar sem roupa de neoprene, conseguiu estabelecer contato com uma fêmea de polvo. Por várias semanas, ela se esquivou e se escondeu em sua cova, camuflou-se, fugiu e, em geral, fez tudo o que um polvo deve fazer ao avistar um predador. Mas, com o tempo, o animal percebeu que Foster não era uma ameaça. Depois de 26 dias de insistência, ela estendeu um tentáculo e o tocou. A fêmea se acostumou tanto com o homem que começou a deixá-lo aproximar-se de sua toca, levá-lo para caçar e permitir que Foster ficasse por perto o quanto desejasse. Talvez se os polvos vivessem mais, ela teria tempo para lhe ensinar alguns truques. Mas se os polvos são tão fantasticamente espertos assim, por que não descobrir uma maneira de sobreviver após o acasalamento? Eles podem abrir latas, atirar pedras e cativar mergulhadores, mas não sabem lidar com uma fêmea? Bem, na verdade, eles conseguiram algo aqui também. Ao longo de milhões e milhões de anos de seleção natural, os polvos machos encontraram algumas soluções criativas para lidar com fêmeas particularmente perigosas. Não, os machos não conseguiram aumentar de tamanho, mas tiveram uma ideia melhor. Uma das maneiras usadas pelo macho é encontrar um bom local próximo à toca de uma ou mais fêmeas. Se encontrar tal lugar, o polvo se instala ali, e então mantém uma ou duas fêmeas ao alcance de seu... bem, aquele seu tentáculo para procriação. Basicamente, o macho apenas estende o braço e alcança a fêmea, permanecendo seguro em sua própria toca. É uma espécie de fertilização escondida. Querido, vem aqui, poxa! Sabe, melhor a gente não apressar as coisas. Nem tente imaginar como seria isso no mundo humano. Sério, melhor não. Esse método não resolve completamente o problema, mas os polvos entendem claramente como as coisas funcionam e estão trabalhando nelas. Dê-lhes algum tempo, afinal, só se passaram 300 milhões de anos. Até mais!